Olha, a gente vai falar agora sobre aquela PEC, a proposta de emenda à Constituição, o projeto da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, pela revisão da escala de trabalho 6 por 1. E aí, a proposta foi protocolada na Secretaria da Câmara, Ângelo Farias, com 234 assinaturas. Dos nove deputados alagoanos, somente 2 não assinaram a proposta. O Arthur Lira, esses que aparecem na tela são os que assinaram. Aí sai da lista o Arthur Lira e o Isnaldo Bulhões. Bom, começa a tramitação, portanto, dessa PEC. E aí, o que teria levado Arthur Lira e Isnaldo Bulhões a não assinarem essa PEC, Ângelo? Bom, a gente não sabe o que realmente levou, né? Pode ser no dia que foi feita a assinatura, faltaram, não estavam atendendo quem estava. Geralmente sai alguém ali, né? Pedindo assinatura desses projetos, dessas PLs, né? Sai correndo ali gabinete e de repente não conseguiu assinatura, né? E também não era de repente não era interesse dos dois deputados essa assinatura. Agora, é um projeto polêmico? Quando eu conversei com o Alfredo Gaspar e o Fábio Costa, os dois falaram que o 4x2, eu acho que é isso que é sugerido pela deputada, não é o mais viável, né? Porque você mexe com toda uma cadeia produtiva, industrial, pública, comercial, então não é fácil você reduzir uma carga horária dessa maneira, porque tem uma carga tributária, existe salários, existe todo um contexto que é envolvido. E os deputados defendem mais um 5x2, né? Diferentemente do que tem um projeto, ou até mesmo outras discussões têm que ser avaliadas, né? O projeto está sendo levado para discussão, agora é preciso entender também, o que a gente acompanha, que precisa ouvir principalmente quem emprega, quem produz nesse país, né? Porque quem vai pagar essa conta da diferença dos dias trabalhados? Porque a partir do momento que você reduz a carga, né, para 5x2, 4x2, ou ela qual seja, você vai ter, né, que pagar a mais, porque vai ser mais um dia que tem que ser suprido ali como hora extra, né, ou como um dia atípico durante a semana. Então, tudo isso precisa ser discutido, porque não existe almoço de graça, né? Essas empresas não irão perder essas cargas horárias e não vão cobrar no seu produto final ou não vão repassar esse custo para o cliente, né? Não existe almoço de graça, a gente já sabe muito bem disso. Então, às vezes, os políticos querem resolver as coisas na canetada, mas na caneta não se resolve tudo. Termina gerando outros problemas para a sociedade, principalmente para o setor que mais emprega. Esse é o problema. Então, é preciso discutir qual é a questão mais viável, ouvir as entidades, ouvir os empregadores, qual é a situação mais viável para a gente trabalhar aqui, quais são os ônus e os bônus. É tudo isso que precisa ser revisto na hora de discutir um projeto como esse. Tem muita gente achando que só dando uma canetada vai resolver o problema do Brasil. Pois inclusive reforçando os deputados. Coloca na tela mais uma vez, Nicolas. Porque tem gente que está pelo rádio, né? Me alertaram aqui, e é verdade, eu falei, esses que estão na tela, mas é para quem está acompanhando pela TV Farol e pelo YouTube. Quem votou a favor da tramitação da PEC? O deputado Alfredo Gaspar de Mendonça, o deputado Daniel Barbosa, o deputado federal Rafael Brito, também o deputado Luciano Amaral, deputado Max Beltrão, deputado Paulão e deputado Fábio Costa. Não votaram, não assinaram a proposta, e não significa necessariamente que sejam contra, porque o Ângelo falou bem, não sabemos a motivação, se estavam presentes ou não na sessão, foram o Arthur Lira e o Isnaldo Bulhões. Agora, Saulo, quando eu vi que tinham 2 que não votaram, imediatamente, pelo alinhamento ideológico, eu achei que teriam sido o Alfredo Gaspar e o Fábio Costa, mas eles votaram a favor. E essa quebra de braço, como o Ângelo colocou, seria para a escala mudar de 6 por 1 para 4 por 3. Mas aí, claro que naquela lógica da compra e venda em negócios, 4 por 3 seria uma proposta para flexibilizar para 5 por 2. Como é que você pensa aí sobre a tramitação? Terá apoio no Congresso suficiente para virar lei, Saulo? Bedias, vamos lá. Primeiro, assim, sobre qual seria a escala, né? Vale destacar que se ela for 4 por 3, 5 por 2, não significa dizer que você vai utilizar os mesmos trabalhadores, você vai criar uma escala de trabalho. O que não será permitido é que você use o mesmo trabalhador, né, para que ele cumpra uma jornada além desta.
o que significa que, na prática, o empregador não precisa mudar o seu horário de trabalho, ele não precisa deixar de abrir nenhum dia da semana, basta que ele crie uma escala de rotatividade, o que geraria um impacto para ele, se ele decidir fazer dessa forma, na contratação de novos funcionários. O que do outro lado da balança, né, observando se ele tiver condição de fazer, seria muito bom para a geração de emprego. É aí que mora o argumento da geração de emprego. Se o empregado, o empregador, melhor dizendo, tiver margem para isso, para ampliar, para manter o seu horário de funcionamento e ampliar a contratação, ok. Se ele não tiver, ele faz escala. É assim que funciona na maior parte do mundo, onde já acontece essa rotatividade. A Alemanha, que é o país europeu mais competitivo do ponto de vista industrial e mais competitivo do ponto de vista desse tipo de escala, já utiliza esse modelo e lá eles estão avançando para uma 4x3. Então, começaram numa 5x2 e estão avançando para uma 4x3. Outros países do mundo também já nem foram direto para 5x2, pularam para 4x3, porque viram que no final das contas é o que vai ser mais produtivo. Algumas empresas na Inglaterra já trabalham, aí já é um outro entendimento, é uma outra compreensão, tem a ver também com o segmento que você trabalha. Outras empresas na Inglaterra, principalmente voltadas para o setor de tecnologia, já trabalham com o prazo por uma semana de trabalho. Existe lá uma meta, se você vai bater essa meta em um dia, 2 dias, que bata, e aí você resolva o restante dos seus dias, o que você vai fazer com eles. Enfim, existe no mundo vários modelos de flexibilidade que o Brasil precisa se adequar. O Brasil precisa acompanhar. Se vai ser ABD 5x2, 4x3, eu acho que a discussão no momento não é essa ainda. Acho que a discussão é essa 6x1 não serve mais. Essa 6x1 não dá mais. Né? Então, assim, a gente precisa entender que sair dessa escala, além de ser um processo civilizatório, sair da 6x1 é um processo civilizatório, é também um processo de readequação do mercado produtivo brasileiro, que pode ser beneficiado por isso. Você vai ter um impacto direto na produtividade do trabalhador. Isso é inegável, isso é inequívoco. Pegue aí quem trabalha CLT, quem trabalha com carteira assinada, e você chega para o cara e diga o seguinte, ó, você trabalha aqui de segunda até sábado, meio-dia, e você agora pode trabalhar de segunda a sexta, né, sem prejuízo. É óbvio que esse indivíduo se sente muito mais estimulado. É óbvio que para ele é muito mais empolgante até de certa forma. Então é nisso que se aposta e é isso que se espera. Acho que é cedo para discutir qual escala, mas essa daí realmente não dá mais. Obrigado. Saulo, Ângelo quer complementar, pois não, Ângelo? Eu acho que a versão mais justa seria comprar a hora do trabalhador. Você quer trabalhar 5 horas por dia, 4 horas por dia, 10 horas por dia, e aí o trabalhador vender a hora trabalhada, né? E acabaria com toda essa discussão, porque tem gente que gosta de trabalhar todos os dias, tem gente que também não gosta de trabalhar todo dia, tem gente que gosta de fazer uma carga horária de 10 horas, 8 horas, 7 horas. O empreendedor faz até mais do que isso, mas eu acho que o justo seria vender a hora trabalhada também. Olha, quanto custa uma hora trabalhada para o serviço tal? Agora teria que ter uma tabela também, né? Tem que se discutir muito isso. Em cima de um salário mínimo, como seria essa hora trabalhada? Saulo Oliveira, e vou passar para o doutor Álvaro também na sequência. Saulo. A grande questão é quem fiscaliza isso. O poder fica na mão de quem? Porque o empregador chega para o funcionário e diz, eu quero te pagar 8 horas de trabalho por dia. Aí o funcionário diz, eu não tenho como, eu não consigo, eu prefiro trabalhar às 6. Aí ele pega e demite o cara e diz, eu contrato outro que trabalha às 8. Como é que você vai regular isso? Como é que você vai chegar para o patrão e dizer assim, olha, você não pode exigir que o cara fique aqui a quantidade de horas que você quer? Não tem como regular isso. Já esculhambaram isso agora na reforma trabalhista. Na malfadada reforma trabalhista, que nunca entregou nada do que prometeu, verdade seja dita, esculhambaram isso agora quando o acordado sobrepõe-se ao legislado. Né? Aí o cara acha que tem força de negociar com o patrão, em que mundo, se não for através de sindicato, criminalizaram os sindicatos e o funcionário está vulnerável, ele na cara do patrão para negociar. Como é que resolve? Doutor Álvaro Costa, o senhor também quer contribuir com essa discussão, pois não? É porque o Saulo ainda está naquela visão de colocar o empresário como vilão da história. Né? Você coloca que tem que fazer, né? Você coloca assim, cara, Saulo, você está colocando o empresário como vilão da história. E a gente vê em outros países que isso foi colocado, que quebrou-se. Não há como você mudar uma escala de trabalho, mudar o que já está ocorrendo, sem um estudo de impacto econômico disso, isso não foi feito.
Aí vamos resolver na canetada. O Ângelo deu uma ideia boa. Trabalha por hora. E você ganha por hora, como o professor ganha por hora. Aí vamos lá. Aí diz, mas quem vai fiscalizar isso? Então vamos resolver na canetada. A gente diminui a escala de trabalho, mas o cidadão continua recebendo o mesmo. É lógico que o empresário não vai querer isso e vai demitir e vai contratar alguém que receba menos porque está trabalhando menos do que aquela pessoa. Não dá para ter não dá para resolver as coisas de uma hora para outra, como está sendo posta aí pela deputada Érica Hilton. A coisa tem que ser feita um estudo, tem que se ouvir o povo, tem que se ouvir o trabalhador, porque eu garanto a você, mais da metade da população que está envolvida nessas mudanças não aceita esse tipo de coisa que está acontecendo aí. É muito diferente. A gente tem que entender, Saulo, que em outros países a carga tributária para o empregador, para o empresário, é totalmente diferente da do Brasil. Vamos mexer na carga tributária, vamos mexer nos impostos que são pagos, vamos mexer nas regalias que são dadas, vamos mexer nos direitos, vamos mexer nos deveres. Isso ninguém quer. É muito direito e pouco dever. Essa é a realidade do Brasil, que produz pouco com relação ao resto do mundo. Doutor Álvaro traz um olhar interessante. Agora, e esse dado aí, doutor Álvaro, de que mais da metade da população reprova essa redução? De onde vem? Tem uma pesquisa já sobre isso ou o senhor acredita que seja assim? Tem pesquisa e você olhando, tem pesquisa e depois eu vou jogar ela aqui, basta você olhar aí os comentários da internet. A maioria não concorda com isso daí porque sabe que o brasileiro não produz como deveria produzir. Mas a gente tem que ter um cuidado. A gente vê pessoas, por exemplo, a gente falou dos empreendedorismo, microempreendedores, se brincar, trabalham 10 vezes mais do que o CLT, porque eles querem ganhar, ele quer viver bem, ele quer viver melhor e não ficar às custas do governo. Essa escala aí, ela prende o povo. O governo hoje, ele é um governo que trata o empresário como vilão e para isso torna o empregado cada vez mais dependente dos seus, por exemplo, projetos sociais. A gente não tem problema com o emprego aqui. O Saulo colocou aqui, vai ter geração de emprego. Não, mas nós somos um país que, hoje, nesse governo que está aí, o índice de desemprego é o menor possível, o menor da história do Brasil. Então, nós não temos problema com emprego, com geração de empregos. Está todo mundo trabalhando bem, obrigado. Segundo os índices do governo, né? Segundo as pesquisas que são mostradas pelo governo aí, com as suas maquiagens de número. Bom, eu pergunto sobre a questão dos dados que são apresentados, né? Sempre que tem algum dado, tem uma fonte, até pelo respeito ao nosso teleouvinte, né? Para saber de onde vem. A gente comenta isso também nos bastidores. E essa questão de comentário da internet é um pouco perigoso porque o comentário que vem para a gente está muito relacionado à nossa bolha também, pode não representar uma visão real da realidade. É só uma reflexão. Saulo, você quer contribuir ainda, pois não? Não, fui citado aí pelo nobre colega Dr. Álvaro, fazer um coraçãozinho de dorama para ele aqui, Dr. Álvaro, um coraçãozinho de dorama. É na paz, Dr. Álvaro, eu não sou contra o empregador, não. Sou contra o empregador, não. Ao dele faz até coraçãozinho real, Abdias. Eu não sou contra o empregador, não. Nem trato ele como vilão. E bem lembrado, o senhor falou bem. Professor recebe por hora, realmente. Mas existe um piso definido para a classe. E existe um sindicato atuante, tanto na rede particular quanto na rede pública. E na rede particular, doutor Álvaro, o quebra-pau é grande, porque todo ano na convenção coletiva, se o sindicato não tiver atuante, o negócio fica complicado para a classe de professores também. Eu quero questionar, que foi isso que eu perguntei, se toda a classe trabalhadora brasileira está com essa mesma, entre aspas, proteção. E não está, infelizmente não está. Eu acho que não pode deixar o trabalhador vulnerável na negociação direta com o empregador, e o empregador, do ponto de vista dele corretamente, vai observar o caixa. Se ele disser para o cara que não paga por 6 horas de trabalho e prefere pagar um cara de 8, o empregado fica como nisso? Não é que o cara é vilão, é que ele vai defender o pedaço dele. Entende? É nesse sentido que eu falo. Acho que tem que ter uma regra que planifique. Né? Eu acho que a saída da 6x1 é o começo. Se vai ser, Abdias, 5x2, 4x3, daqui a pouco é igual aquela novela antiga da Globo, 4x4. Entendeu? Então vamos inventar até um 8º dia na semana. Vamos ver. Vamos fazer o seguinte, a gente não vai conseguir avançar para o próximo tema, porque essa discussão é bem ampla. O Ângelo Farias pediu também a fala. Eu vou fazer assim, o Luciano está caladinho ali no meio, só ouvindo. Eu vou passar a fala para o Ângelo e vou pedir para o Luciano também comentar esse tema para a gente concluir, porque não vai dar tempo de nós avançarmos para o próximo. Pois não, Ângelo? Ô, Abdias, é muito fácil resolver o problema. Até o Uber já resolveu isso. O motorista hoje já não trabalha mais aquela carga horária que ele quer. Ele tem um limite de horas trabalhadas. O aplicativo não funciona.
a partir de 8 horas trabalhadas, ele já trava ali e o cara não pode trabalhar. 8 são 10 horas, um negócio assim. Então, a mesma coisa você no trabalho, na contratação. E outro preço, o salário mínimo custa quanto, Sal? 1.500. Quanto é a hora trabalhada hoje para quem ganha um salário mínimo? R$ 50. Esse é o preço, quanto custa a sua hora para o trabalhador que trabalha 30 dias para ganhar um salário mínimo. Então, ele vai negociar a partir dos R$ 50. Olha, eu pago R$ 50, que é o valor fixo do salário mínimo. Está aqui o seu valor por hora. Se você quiser ganhar mais, vai trabalhar mais horas para poder receber mais. Não tem nada de mágica nisso. É uma coisa muito fácil de resolver a carga horária dividindo ela por hora. Pega o salário mínimo, que é o valor fixo, divide por 30, dá R$ 50 por hora. A partir daí é que o cara negocia. Você vai pagar mais de 30, você vai pagar 100, você vai pagar 150, mas o salário base já se tem para fazer todo esse acordo. Caso, Ângelo, dividindo o salário mínimo por 30, dá R$ 50 a diária, né? Não a hora exatamente, seria a diária, né? A carga horária do dia. Trabalhador, se dividir R$ 50 por 8 horas de trabalho, vamos dividir aqui agora, 50 dividido por 8, R$ 6,25 para quem trabalha 8 horas por dia, contando os 30 dias. Pelo amor de Deus, como é que o cara vive com um negócio desse? É complicado, né, a gente pensar um negócio desse. Luciano, para a gente concluir aqui esse nosso tema, Luciano, o que é que você pensa sobre toda essa discussão? Porque me parece o seguinte, pelo menos a visão que eu tenho ouvindo os comentários. Primeira coisa, a gente não pode cair no risco, no perigo de colocar, como sempre aconteceu historicamente, patrão como vilão e o trabalhador, ou então o trabalhador sendo o vilão do patrão. É como se o patrão quisesse o mal do trabalhador e o trabalhador quisesse o mal do patrão, sendo que não existe padaria sem padeiro, não tem escola sem professor. Então você tem o dono da escola e tem um professor para manter aquela estrutura. Se é uma panificação, tem que ter um padeiro para fazer o pão. Imagina se os dois vivem em rota de colisão. Acho que a gente teria que primeiro acabar com isso. Não tem inimigo. Agora, não dá para a gente tratar como inimigo o patrão e empregado. Não dá para ser assim. Embora na prática histórica do nosso país tenha sido desse jeito, Luciano. Agora venhamos e convenhamos, meu amigo. A vida toda, agora não. Agora, aqui na rede Antena 7, a gente tem a escala 5x2, graças a Deus. A gente folga sábado e domingo para visitar a família, para resolver um problema pessoal, para ir para uma academia, né? Dá para fazer muita coisa. O cara que trabalha 6x1 não é fácil, não. E ganhando um salário mínimo, meu amigo, eu acredito, né, que se fizer uma pesquisa popular, quem trabalha nessa escala, na minha visão, vai ser favorável. Agora, como compensar essa questão da perda, Luciano, digamos, pro empregador? Meu amigo Abdias, sem querer, você acabou dando uma aula de marxismo aí, viu? Porque o Marx diz exatamente isso, né? Que a história da sociedade é a história da luta de classes. Então, necessariamente, existem duas categorias que brigam o tempo todo. O empregador, o patrão, defendendo os seus interesses de um lado, e o trabalhador, que não tem o que o Marx chama de meio de produção e tem, do seu lado, a força de trabalho. Então, é a briga daquele que tem o meio de produção contra aquele que detém a força de trabalho. Essa é a briga. O Marx identifica que isso existe desde o começo da humanidade e por mais que mudem, por mais que as coisas, que o sistema, que o capitalismo mude, essa briga sempre vai existir. Isso é uma aula aí básica de marxismo, viu, Abdias, que você deu aí para quem está acompanhando o Café com Política. Eu acho o seguinte, Abdias, eu acho que nem tudo são negócios, né? Nem tudo são business. Nós vivemos hoje num modelo de capitalismo, nós chegamos num modelo de sociedade onde as pessoas estão muito cansadas, né? Onde as pessoas estão exaustas. Então, eu acho que deve-se negociar em algum momento, além do bem-estar do empregador, que obviamente ele tem os meios de produção, ele tem formas de melhorar o seu bem-estar, mas deve-se debater também uma forma de bem-estar do trabalhador, né? Essa é uma tendência internacional, tendência mundial, inclusive, né? Empresas grandes como o Google, por exemplo, já debateram a sua jornada de trabalho, já alteraram a sua jornada de trabalho. Grandes empresas ao redor do mundo, e aí pode-se dizer que o Google não vale, porque é uma empresa de tecnologia, mas grandes empresas industriais também já repensaram a sua jornada de trabalho no mundo. E eu acho que o Brasil somente segue essa tendência mundial, né? De que é o trabalhador nessas cidades cada vez mais urbanizadas, nesse capitalismo cada vez mais selvagem,
o trabalhador, aquele que tem somente a sua força de trabalho, também ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Tirar um pouquinho do trabalhador, do empregador, para poder dar um pouquinho mais para o trabalhador. Essa relação já é desigual, né? E o trabalhador poder ter um pouco mais de lazer. Eu acho que é preciso repensar, obviamente é preciso dialogar. Essa proposta da Erika Hilton, como você falou, é uma proposta para ser negociada. Obviamente que 4x3 eu acho muito exagerado, mas podemos chegar aí no 5x2. Eu acho que pouquíssimos setores da economia seriam impactados com isso, e com relação a esses setores, há a livre negociação. Mas eu acredito que a gente deve pensar um pouco no ser humano, humanizar um pouco mais essa discussão, viu, Abdias? Discussão ampla, necessária, e a gente precisa pensar por um lado também que a gente pode debater amanhã, se for possível, ou em outro momento. O empresariado também sofre uma forte pressão do governo, não estou falando do atual governo especificamente, do governo de uma maneira geral, que é muita tributação em cima do empresariado. Então, quanto o governo está disposto a abrir mão também, né? E aí a gente precisa levar essa discussão. Tem um detalhe, né? O trabalhador valorizado, bem remunerado, reconhecido, produz muito melhor. É um investimento na qualidade de vida do trabalhador que vai refletir também na produção da empresa. A gente precisa pensar nesse aspecto de uma maneira geral, com toda certeza.